Bom, e agora vamos falar da abertura do ano judiciário. A abertura do ano judiciário é um evento que reúne as principais autoridades dos três poderes. No ano passado, esse evento não ocorreu, porque foi logo em seguida da morte do ministro Teori Zavascki. Naquela oportunidade, a ministra Carmen Lúcia achou por bem não se reunir membros de outros poderes, não se fazer, vamos dizer, um clima de festa, de celebração. Ficaram só mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal, dando ali início aos seus trabalhos cotidianos. Nesse ano, a ministra Carmen Lúcia reuniu no plenário do Supremo Tribunal Federal alguns dos homens mais investigados desta nação. E ali, ela falou sobre o respeito ao Poder Judiciário. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia, sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. Bom, a ministra Carmen Lúcia é realmente muito boa de discursos contundentes. Tem sido assim desde o início do seu mandato, muito preocupada em se expressar de forma clara. No entanto, em algumas oportunidades, como grandes emendas de feriado, concessão de benefícios a servidores, não vale tanto assim esse tipo de discurso, como é praxe no andar de cima da sociedade brasileira. No entanto, houve um outro discurso que pode render alguma coisa em termos de igualdade, que é a questão da prisão em segunda instância. Lembrar aqui uma coisa para vocês. A questão da prisão em segunda instância, por que se fala tanto? Porque a segunda instância, ela decide se é inocente ou culpado. Para cima, isso não muda. Quando vai para cima, para STJ, para STF, se o cara está culpado, ele continua culpado. Ele não vai virar inocente mais. O que vai decidir é que, sei lá, ele ia ficar 5 anos na cadeia, ele fica 4, ele fica 6. É esse tipo de coisa. Não vai mudar a questão dele ser culpado ou inocente. Por isso se fala em prender a partir da segunda instância. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a insistir nesse ponto. Em quase todos os países do mundo é assim. Em quase por quê? Porque tem país que não tem nem sistema jurídico organizado. Então, assim, em quase todos, nos que tem sistema jurídico, é assim que se faz. A partir do momento em que não se pode mais mudar a sentença para inocente, foi declarado culpado, vai preso. E ela defende que seja assim no Brasil de uma vez por todas. E aos tribunais superiores, esta corte, a mais elevada entre todas, cabe corrigir eventuais erros, reparar situações de injustiças. Tudo isso é necessário, mas ainda não é suficiente, pois é preciso garantir efetividade. As decisões judiciais devem ser cumpridas, os direitos restaurados, os danos reparados, os problemas resolvidos e os culpados precisam pagar por seus erros. Só assim afasta-se a sensação de impunidade e se restabelece a confiança nas instituições. Como instituição de justiça, o Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade e para assegurar acesso à educação, à saúde e a serviços públicos de qualidade, de modo a garantir vida longa e feliz para todos.
Bom, o que ela está dizendo é que a partir do momento em que você equilibra as coisas, ou seja, realmente pune o mal feito, você também consegue prover à sociedade e dar a quem é necessitado, aquelas pessoas que não tiveram oportunidades, aquilo que elas precisam, o que está dizendo a Raquel Dodge. E o que acontece no país é que a gente tem aquela expressão infame que a justiça tarda, mas não falha. A questão é, a justiça que tarda, falha. E eu vou dar um exemplo para vocês, em que o país foi colocado de joelhos para tomar uma decisão que não era obrigado a tomar. A gente tem um senhor de 86 anos de idade preso, se chama Paulo Salim Maluf, que está ali falando da sua saúde porque ele tem 86 anos e está preso. Ele está preso por crimes que ele cometeu há mais de 20 anos, quando ele era uma pessoa muito saudável. Crimes pelos quais ele já foi considerado culpado há mais de 20 anos, quando ele era uma pessoa muito saudável. O que explica o país ter de decidir se é certo, se é moralmente correto, ou se é justo você prender, deixar na prisão um homem de 86 anos de idade? É uma justiça que não funciona, é um poder judiciário que não funciona, que nos obriga a decisões morais que não eram necessárias. Então é disso que a Raquel Dodge está falando. A justiça que tarda, falha, porque ela se torna imoral, ela acaba trazendo para o país consequências que não eram as desejadas. Ela acaba fazendo com que as pessoas tenham de atropelar seus próprios conceitos morais para que o criminoso tenha pelo menos algum tipo de punição. Não é isso que se espera dos operadores da justiça. A prisão em segunda instância é uma coisa que tem de ser aprovada imediatamente. E isso que eu vou falar para você, você tem que explicar para todo mundo que você conhece. Por que que tem que aprovar a prisão em segunda instância? Porque depois disso, ninguém mais vai mudar de culpado para inocente, nem de inocente para culpado. Vão só ajustar a pena. Não muda mais a sentença. Então, por que que não prende de uma vez se decidiu que é culpado? Não tem sentido nenhum não prender.